Olá papais, olá mamães, olá terapeutas de bebês. Essa semana eu venho falar sobre um assunto muito importante relacionado com o desenvolvimento neuropsicomotor dos bebezinhos, bem como de todos os seus sentidos. Eu venho falar sobre thumb time. Thumb time é um termo em inglês que designa colocar por um tempo seu bebezinho de barriga para baixo. E isso vai fazer com que ele se desenvolva com muito mais facilidade. Esse processo é muito importante e deve ser feito com seus bebês. Como fazer, quando fazer, os principais desafios no processo, por que meu bebezinho não está conseguindo fazer, a gente vai ver nesse vídeo. Mas antes, eu gostaria de pedir, por gentileza, que vocês nos ajudassem divulgando esse vídeo nas redes sociais, principalmente nos seguindo, curtindo, comentando, compartilhando. Nos ajuda aí, eu sei que vocês são muito espertos nas redes sociais. Mas vamos lá. Thumb time. Tio Henrique, por que fazer? O que diferença isso faz na vida do meu bebê? Olha só. O bebezinho, quando ele está lá dentro da barriga da mamãe, ele fica todo embrulhadinho, né? Ele fica todo encolhidinho, em flexão. Essa flexão é uma posição que remete conforto, segurança, mas que não está diretamente relacionada com a posição de ficar em pé. Para ele ficar em pé, ele tem que vencer esses processos. Quando ele está lá na barriga da mamãe, ele tem apenas uma grande cifose. Quando ele nasce e começa a vencer a gravidade, ele faz a primeira lordose aqui na cervical. Essa primeira lordose vai aumentar a possibilidade da cabeça se movimentar para melhorar os sentidos, porque a gente precisa do movimento livre da cabeça para conseguir olhar bem, comer, ouvir, cheirar. Então a cabeça está envolvida em todos esses sentidos. E nessa fase, nesses 3, 4 primeiros meses do bebê, boa parte desses sentidos estão começando a conhecer o mundo. Então se você dá mais autonomia para a cabeça, você facilita o desenvolvimento de todos esses sentidos, estímulos. Então, daí uma das grandes importâncias de você colocar o seu bebezinho de barriga para baixo por um tempo. E como eu vou fazer isso? A partir da sua primeira semana de vida. É lógico que com uma semana você não vai colocar ele de barriga para baixo, na cama, qualquer que seja, porque o bebê ainda é muito molinho, é muito dependente. Mas como a gente pode fazer isso, tio Henrique? Na nossa mão, no nosso colo. A gente vai posicionar o bebezinho no nosso colo. Com a mão você pode até apoiar ele aqui um pouquinho, às vezes ele vai até ficar balbuciando nos seus dedos com a boquinha, e assim você vai deixar por um tempo. Essa posição é muito confortável para amenizar cólicas. Então, deixar ele de barriga para baixo no seu colo, com pequenas oscilações, já é, de certa forma, um thumb time, porque ele está um tempo de barriga para baixo e tendo que vencer aos poucos a força da gravidade que incide sobre a sua cabeça. Conforme ele vai ficando mais durinho, né, com 15, 20, 30 dias, você vai começando a colocar ele em estruturas firmes mais macias, como por exemplo um colchão, uma almofada mais firme. Você vai posicionar o seu bebezinho. E se ele tiver com muita dificuldade de movimentar a cabeça, você pode fazer um rolinho de fralda, usar uma almofadinha e colocar no peitinho. Para o quê? Para afastar, para gerar uma distância entre a cabeça, a face e o solo. E ele conseguir, nesse espaço, começar a trabalhar com os braços. E aos poucos ele vai começando a levantar a cabeça. Quando isso? 20, 30, 40 dias. O fato é que o seu bebezinho, ele tem até um mês, é muito importante que ele fique de 5 a 10 minutos totais por dia de barriga para baixo. Totais. Ficou 10 segundos, soma, daqui a pouco você deixa ele mais 10, 15 segundos, soma até completar 5 a 10 minutos. De 1 a 2 meses, 15 minutos. De 2 meses em diante, 20 minutos para frente.
Quanto mais isso acontecer, melhor vai ser o desenvolvimento e a conquista de movimentos da cabeça do seu bebê. E conforme ele vai melhorando, abuse de espaços abertos e planos com proteção para que o bebezinho possa explorar. E quando você colocar e levantar a cabeça, não fique chamando ele de frente para você. Já que ele já levantou a cabeça, ouse em conquistar as rotações. Então o bebezinho ele vai levantar a cabeça, apoiando ou não com os bracinhos, e você vai pegar brinquedinhos, pode ser barulhento, luminosos, e vai começar a chamar nas laterais para ele ir movimentando a cabeça para aquele lado. Com muita paciência, assim que ele virou, faça um carinho. Volte para o meio, posicione ele novamente, faça carinho e venha trabalhar ele para o outro lado. E volte para o meio e descanse. Aproveite esse momento para fazer uma gostosa massagem no seu bebê. Conforme ele vai conseguindo olhar para um lado e para o outro, fazer a posição de esfinte, se estruturar, isso aqui é um passo para ele conseguir já começar a virar. Quando o bebezinho vira e principalmente consegue desvirar, é a primeira grande autonomia. Comemore muito com o seu bebezinho quando o seu bebezinho conquistar esse primeiro rolo. O meu bebezinho ele começa a levantar a cabeça cai. Isso acontece muito. Por quê? Porque a cabeça do bebê é bastante pesada, ele não tem força nos bracinhos e controle para sustentar o tronco. Então quando ele levanta a cabeça, a perninha e o bumbum é mais leve que a cabeça, ele cai, né? Ele faz uma gangorra, cai. Como é que eu posso estimular aqui, tio Henrique? Simples. Quando ele estiver de barriga para baixo e querer levantar, sustenta ou pelo bumbum ou pela perninha e faça carinho nas costinhas. Ele vai sentir uma cosquinha e vai ficar levantando. Aí você pode fazer isso de um lado, você pode fazer isso do outro para estimular ele a levantar. Até um mês, 5 a 10 minutos. De 1 a 2 meses, 15 minutos. A partir de 2 meses, 20 minutos para frente. E aí ele só vai evoluindo. Mas o meu bebezinho não consegue ficar de barriga para baixo. Ele não gosta. Tenho duas coisas para falar. Não é sobre gostar, é sobre precisar fazer. Boa parte desse desenvolvimento, dessa relação do movimento com os sentidos e com a autonomia da cabeça, tem um período entre o 4º e o 5º mês que ele tem que conquistar. Se ele não conquistar essa autonomia, todo esse processo pode comprometer a qualidade dos movimentos, da postura e na vida até a vida adulta. Pode comprometer nos seus desenvolvimentos de crescimento, mas vai fixar e vai se tornar mais comprometedor posturalmente falando na vida adulta. Então, se você faz isso com o seu bebezinho, você está prevenindo que ele tenha problemas posturais e de alguns sentidos, tendo que usar óculos, aparelho, né? Na vida adulta. Então, é muito importante fazer. Então, não é, meu bebê não gosta. É uma forma de você treinar. Ele tá chorando muito, faz carinho, pega no colo, tenta de novo. Faz carinho, pega no colo, tenta de novo. Vai fazendo carinho. Mas é muito importante você não deixar o seu bebezinho de barriga para baixo, com a barriga cheia. Exatamente. Por quê? Porque a barriga é macia, cheia de leite. Se estiver cheia, apertar faz o quê? Estimula o refluxo. Então, treine o tummy time sempre. Bebezinho, 1 hora após as refeições ou antes das refeições, treine com ele, vai ficar mais cansadinho. Dê o peito ou dê a mamadeira logo após o treino. E aí provavelmente ele vai ter um soninho mais confortável. Cansado e alimentado, ele vai dormir mais fácil. Então treinar tummy time é fundamental para o desenvolvimento. Mas doutor, já fiz de tudo, ele berra, a cabeça não levanta, só vai para um lado. Tem 3 coisas que podem estar diretamente ligadas com a dificuldade do seu bebezinho levantar a cabeça. Uma delas é a plagiocefalia. Você pode perceber no seu bebê
que a cabeça é mais achatadinha atrás, ou é mais achatadinha de um lado, ou ela não está com a simetria muito legal, às vezes muito afundada do lado, muito expandida do outro. Nesse caso é muito importante nesses 3, até o 3º mês, identificar isso. Por quê? Porque o tratamento nesse primeiro momento é mais fácil. Por quê? Porque a cabeça do bebê é mais molinha. Depois do 3º para o 4º mês já começa a ficar um pouco mais difícil. Então, se o meu bebê não está conseguindo com 1, 2 meses, procura ajuda logo. Pode ser de um osteopata pediátrico, pode ser do seu pediatra e até de um neuropediatra que tem uma relação maior com a cabeça. Um outro problema muito comum e às vezes não se identifica nos primeiros dias, nas primeiras semanas e às vezes até no primeiro mês é o torcicolo. Quando é muito virado, é bem clássico, você olha, é um torcicolo clássico, mas às vezes o bebezinho tem uma leve inclinação. Então, se ele tem uma leve inclinação, uma leve rotação, ele vai ter dificuldade de usar os músculos lá atrás para içar a cabeça. Aí ele vai puxar sempre mais de um lado. Ele puxando de um lado, a cabeça vai ficar caindo sempre para um lado. Ele vai ter dificuldade. Então é importante corrigir os torcicolos. Mas eu não vou ensinar agora algumas técnicas para corrigir torcicolo, porque não é a função desse vídeo. Mas nos próximos vídeos a gente vai falar especificamente sobre o torcicolo, por que ele acontece e como a gente pode ajudar a tratar e quem procurar. No caso do torcicolo, eu sugiro que procure um osteopata pediátrico. Provavelmente o pediatra ele não vai mexer. Ou um fisioterapeuta que tenha experiência com tratar bebês com torcicolo, que tem uns da área da neuro, que estão relacionados com isso. Procure ele se você não tiver um osteopata pediátrico. E um outro problema muito comum que dificulta muito levantar a cabeça, que é a anquiloglossia ou a língua presa. Porque a língua presa, ela influencia não só os movimentos de extensão, como os movimentos de flexão. A língua é o primeiro mecanismo extensor do nosso corpo. Então, quando ela está presa, ela tem dificuldade de empurrar a cabeça para trás. E acaba atrapalhando também o movimento de flexão. Então, como que eu sei que meu bebê tem língua presa? Olha, se o seu bebê arrota demais, não fica mamando ostensivamente no seu peito, tem dificuldade de mamar, não tem boa pega, não consegue segurar, por exemplo, a chupeta se você tentou, é porque ele não está com uma boa motricidade, com uma boa função da língua. Nesse caso, os profissionais que você deve procurar é o fonoaudiólogo e o odontopediatra. Eles vão fazer a avaliação da linguinha e vão identificar se precisa ou não fazer uma intervenção, que é a frenectomia. Nesse caso, vai ajudar, se fizer o quanto antes é melhor, vai ajudar ele conseguir desenvolver o movimento com muito mais facilidade. Então, os casos mais comuns do bebezinho não conseguir ficar por um motivo físico é a alteração da simetria do crânio, né? O torcicolo congênito e a anquiloglossia com a língua presa. Então, quais profissionais procurar? Se o seu pediatra não indicou que ele procure vai por mim. Procure um odontopediatra, procure um fonoaudiólogo, procure um osteopata pediátrico, mude de profissional se for o caso. Não é certo o seu bebezinho não conseguir ficar. No começo ele pode até não gostar, porque a cabeça dele afunda, mas conforme ele vai ganhando, ele vai gostando, que ele vai conquistando autonomia. Mas ele começou a ganhar, chame para um lado, chame para o outro, até ele fazer uma boa esfinge. Dali para frente, você vai chamar ele para um lado, ele vai virar a cabeça, ele vai soltar o bracinho e vai fazer o primeiro rolamento. Curta muito esse primeiro rolamento com o seu bebê. Então, o tummy time, pessoal, é uma estratégia simples, é algo simples e que se faz brincando. Se eu quero estimular os sentidos e o desenvolvimento do movimento aqui para conquistar, para ganhar a lordose, não é muito bom que eu deixe meu bebê sempre deitado de barriga para cima com um estímulo só aqui na frente. Igual o bercinho, com aqueles brinquedinhos em cima que não se mexem, não vão para um lado para o outro. Eles acabam fazendo com que o bebê ele foque muito com os olhos, mas não movimente muito a cabeça. Então é muito importante que de barriga para cima, quando você brincar, e você chame nas laterais do seu bebê. Nas laterais do seu bebê.
nas laterais do seu bebê. Então não é só de barriga para baixo que você vai chamar a atenção nas laterais. É também de barriga para cima. Mas o tummy time é importante para esse desenvolvimento e estimular toda a musculatura que faz a extensão da coluna para ele conseguir desenvolver um bom rolamento, para ele conseguir fazer a posição de engatinhar depois, para ele ter força suficiente para ter uma boa estrutura para içar e conseguir ficar em pé lá na frente e ter boa autonomia de todo o corpo, da cabeça, pescoço, tronco, quadris, joelho e pé. Então, vai por mim, faça tummy time com seu bebê. Esse conteúdo é um conteúdo relacionado ao desenvolvimento neuropsicomotor de todos os sentidos do bebê. Eu sugiro que se você tem um bebê, você leve ele bastante a sério, porque isso pode fazer toda a diferença no desenvolvimento da sua vida do adolescente, do adulto e do idoso, para que você tenha menos problemas. Seja escoliose, seja óculos, seja problema da dentição, seja problema respiratório, seja problema auditivo, vestibular, tudo isso você previne tratando os bebezinhos. Quanto mais novinho, melhor. No mais, eu agradeço você que ficou aqui investindo um tempo em conhecer mais sobre isso em nosso canal. Normalmente reforço, salva esse vídeo, né? Curte esse vídeo, comenta esse vídeo e ajude-nos a encaminhar. No mais, eu só tenho a agradecer. Forte abraço, gratidão e beijo no coração. Até semana que vem.